Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast da Mais Cabelo, diretamente da Mais Cabelo Taguatinga. Eu acho que vocês já podem perceber até aqui pelo set. Nós já fizemos 3 outras entrevistas no nosso estúdio da UR Move e decidimos trazer aqui os nossos equipamentos, montar um set aqui especial para que a gente possa fazer as nossas entrevistas e colher o melhor, né, das pessoas que a gente está convidando. E hoje, um episódio especial, tenho aqui a honra de estar com a minha amiga Sara. Seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada. Prazer, meu nome é Sara, eu sou especialista aqui na unidade, então especialista em saúde capilar, né? Eu faço o sistema de avaliações, a área comercial da clínica. E venho aqui atender todos vocês com disposição, com alegria e trazer o melhor para vocês. E, Sara, o seu papel é muito importante, sabe? Porque a gente que chega para fazer... toma, né, a iniciativa de fazer um transplante capilar, a gente chega cheio de medo, né? Sobretudo o homem, né, que é muito medroso. Então, é lógico que tem as meninas ali da recepção que estão ali, inclusive, abrilhantando e acompanhando também aqui no nosso podcast. A gente se sente, obviamente, uma excelente recepção, se sente seguro, mas o papo inicial é com você, né, onde a gente, como paciente, a gente vai tirar as nossas dúvidas, né? Expor os nossos medos, né? Então, eu acho que não, assim, e eu até gostaria que você desse a sua impressão a respeito de como o paciente chega nessa primeira consulta e avaliação. Eu falo para eles assim, agora é hora de perguntar, pode perguntar tudo, né? Que a gente vai tirar as dúvidas, vai conversar, vai direcionar. Então, os pacientes, eles chegam com bastante dúvidas. Então, assim, por mais que tenha muita pesquisa, né, muita informação hoje na internet, ainda chega com muita dúvida ou informação que não convém, que não é aquela correta. Então, a gente consegue direcionar a avaliação, passar as informações. Geralmente tem muitos receios, né, medo, tem medo de Tem os mitos, agulha, né? tem mito, esse medicamento, e isso e aquilo. Então, a gente vai conversando e desmistificando muita coisa também, né? Hoje o transplante, ele é um procedimento minimamente invasivo, então tem muita gente que, mas eu tenho medo de me envolver no procedimento cirúrgico. E aí a gente explica que, na verdade, não é nada disso, né? É um procedimento muito tranquilo. Ele tem uma duração maior, mas é mais pela destreza ali, pela delicadeza do procedimento. Mas é um procedimento bem tranquilo e a gente consegue direcionar bem com os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais com muita excelência aqui na clínica hoje. E, Sara, assim, eu falo a respeito da minha experiência, né? Porque, obviamente, antes de decidir pelo implante, né, a gente vai para o Dr. Google, né? E ali a gente tem um mar de informações, né? E é por isso que é importante um podcast como esse, né? Porque, de certa forma, a gente também está educando o público, né? Então, eu fico imaginando, né, a quantidade de perguntas que são feitas, né? Porque a internet também é terra de ninguém, né? Então, tem muito mito, nem sempre as pessoas procuram se orientar a partir de sites confiáveis, né? E é por isso que a importância, né, desse assessoramento inicial, né, e de uma especialista como você. Qual é a sua formação e você é da área de saúde, obviamente, né? Né, a gente passa por um processo de treinamento interno dentro da Mais Cabelo, né? Então, todas as especialistas hoje de todo o Brasil da Mais Cabelo, elas passam por um treinamento ali para a gente poder entender de fato e ter propriedade sobre o que a gente está falando. Eu, em específico, tenho ensino médio completo e estou me formando agora na área de odontologia, que é a área de saúde, mas também tenho muito interesse na área de tricologia, na área capilar, né? Até o mundo que eu me envolvi já há 3 anos. Então, há 3 anos escutando e falando sobre isso, o fato que eu sou muito curiosa também, então eu aprendo ali a fazer um desenho na área da marcação, a gente vai aprendendo, vai pegando por curiosidade, e é uma área muito vasta, né? Tem muita informação, e você levar essa informação para as pessoas, né? Trazer essa informação é melhor ainda, porque você consegue ajudar o outro a entender o que talvez o Dr. Google não consegue simplificar ali, né? Então, hoje a área capilar tem muitos segredos que a gente fala, tem muita gente que não sabe as informações. Então, por exemplo, hoje a área capilar, ela não estabiliza, né? Tem gente que fala, tô ficando calvo, mas já vai passar, já vai passar. E, na verdade, não, é tudo ligado, é ciência, né? A gente envolve ali o hormônio DHT, que é o hormônio de calvície, ele tem uma estabilização tardia, como os estudos comprovam, a partir dos 60 anos.
Então, assim, todas essas informações levar o paciente para ele, né, entender que a área capilar é tão importante quanto qualquer outra do nosso corpo. Então, é o que liga ali nossa autoestima, nossa porta de entrada. Então, eu acho a área fundamental mais importante hoje, né, trazer essa informação para vocês. E você falou aí, né, de saúde, né? Obviamente também tem a ver, né, com a saúde física, mas também mental, né? E até no caso dos homens, né, que a gente sabe que, obviamente, eu acho que, né, eu chuto aí 80-20, né? 80% dos pacientes são homens e 20 mulheres. E o homem, ele naturalmente, ele não se incomoda com muita coisa, né? Então, está com a barriguinha de chope ali, está tranquilo, está feliz, está gordinho, não tem muito essa preocupação que, obviamente, a mulher tem. Mas, no caso da calvície, é difícil você, né, Não se conhecer um incomodar, né? homem que não se incomoda com a sua calvície. É lógico que eu tenho colegas que são carecas, né, até brinco, né, porque tem cabeças que até aceitam uma careca, né, e fica um pouco charmoso, tal, mas a maioria não fica legal, que é o meu caso, né? Mas assim, então, os homens se incomodam muito com a calvície. Né? Então, e a gente vê que a Mais Cabelo, e a questão do tratamento estético, começando pelo cabelo, e eu já tive alguns feedback, eu acho que você já está aqui há uns 3 anos também, eu acho que pode dar esses testemunhos, né, de pessoas que vieram aqui atrás de um transplante capilar, que às vezes estava acima do peso, que a partir do transplante ele procurou se cuidar mais, né, e começou a trabalhar vários, né, vários outros Vários procedimentos pontos, né? estéticos, né? O que que acontece? Eu tenho um paciente, até hoje a gente brinca, né? Ele chega aqui, aí eu falo, e aí, como é que o senhor tá? Tá se sentindo bem? Tá gostando do resultado? Ele, não, senhor não, agora eu voltei a ser garoto. Porque, de fato, a Mais Cabelo hoje não é só um procedimento que a gente realiza, não é uma cirurgia. É, de fato, transformar vidas. Então, tem muita gente que consegue se reestruturar com autoestima, com confiança. Afinal, a gente precisa de confiança e autoestima hoje em dia para tudo, né? Tudo que a gente Exato. tem autoestima, confiança, a gente consegue executar com muita mais destreza. Então, acho que a Mais Cabelo ela consegue devolver isso. Então, isso é muito importante, porque por mais que a pessoa fale, eu não me incomodo ainda, mas em algum momento isso vai incomodar, sabe? Então, por que não tratar antes? Por que não cuidar antes de chegar ao ponto? Porque não é só o transplante, existem vários tratamentos hoje para não chegar a um transplante capilar. Então, hoje eu brinco que eu indico todo mundo para lá e falo, não tá com calvície ainda, mas tá com queda, tá com afinamento, vai lá na clínica que a gente consegue conversar, a gente consegue tratar. Então, é questão de confiança mesmo, de autoestima, e a Mais Cabelo, ela trabalha transformando vidas, né? Então, transformando vidas, porque uma vez que você entra aqui, você sai completamente diferente, tanto na área mental, emocional e questão de confiança, de como você se apresenta, hoje é muito importante, né? Por mais que fale, não me importo, mas como você se impõe, como você é visto, isso hoje em dia também é muito importante. Então, a Mais Cabelo tem a preocupação, a delicadeza de cuidar também como você vai se portar, como você vai, né, se posicionar, e é isso, trazendo mais cabelo para vocês. E autoestima, né? Mais autoestima. E Sara, assim, é importante também, né, o colega que está em casa entender que quando a gente fala da Mais Cabelo, né, dos tratamentos, é uma gama de tratamentos capilares que não envolve necessariamente só apenas o transplante, né? É que nem você falou, o colega, né, os jovens cada vez mais cedo, né, por conta de não é só uma questão genética, estresse, alimentação, né, deficiência de nutrientes, que a gente sabe que isso é muito importante, começam a ter o cabelo ali rareando, né, como se diz, e pode buscar outros tratamentos para não precisar fazer um transplante, né? Então, gostaria que você inteirasse a gente, né, dos diversos tratamentos que hoje a Mais Cabelo tem aqui em Taguatinga, que pode ofertar para o cliente que não necessariamente o transplante. Sim. Que acontece? Hoje, inclusive, não é muito falado sobre o tratamento. A Mais Cabelo é a primeira clínica que oferece transplantes e tratamentos capilares. E isso É o é ciclo fundamental. completo, não é, do cuidado. E é fundamental, porque assim, nem sempre o paciente vai chegar aqui e ele vai poder realizar um transplante direto. Não vai poder por quê, Sara?
Envolve questão de área doadora, né? Então a gente analisa tanto a área doadora como a área de calvície, vê qual vai ser ali a métrica de cobertura. Então a gente discute isso em equipe, né? Então às vezes a gente necessita de um tratamento antes para poder transplantar, para a gente ter um melhor resultado. Então hoje a gente não busca só o transplante, né? A gente busca a excelência e para chegar na excelência, muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás, começar a iniciar um processo de tratamento para melhorar a área doadora, diminuir zona de calvície. Então isso tudo a gente conversa na avaliação em si. E nem sempre a necessidade do transplante. Então, às vezes, o paciente passou por um processo de doença, de estresse, ansiedade, agravou o processo de queda, agravou o afinamento. E aí a gente pode entrar com tratamentos para recuperar. Então, assim, não necessariamente, eu estou começando com um processo de calvície, preciso transplantar. Não. Então, assim, você tem queda, você tem afinamento. Sara, comecei a sentir um raleamento no couro cabeludo, nos meus fios. Então, isso são coisas que o tratamento ele pode reverter. E aqui a gente junta um combinado de tratamentos para você fazer em casa, tratamentos via orais, como tratamentos clínicos, né? Então, envolve aí tratamentos como Vita Plus, Vita Rec, são tratamentos que a gente leva, né, a infusão de medicamentos, de vitaminas, são protocolados, ou então até tratamentos regenerativos. Hoje a gente brinca fala que a medicina regenerativa é o futuro, mas não, ela já é o presente. E a Mais Cabelo também traz isso. Então, hoje a gente tem tratamento como Regenera, que é tratamento com células-troncos, que se transformam em microenxertos, tratamentos com exossomos, que são sinalizadores aí para regenerar as células. Então, isso é muito importante, a gente entender que existe uma gama de tratamentos e dentro dessa gama de tratamentos a gente vai encontrar o melhor tratamento para você, né? E te levar a conseguir estabilizar o processo de calvície, estabilizar o processo de queda, que é muito importante. Então, hoje não só o transplante, a gente precisa estabilizar o processo de calvície para que a gente consiga manter o ciclo de microbiota, de processo de afinamento equilibrado. E é interessante, Sara, nessa sua fala, porque quando essa técnica, né, começou a ser difundida e chegou também, obviamente, no Brasil, né, se vendeu muito, né, lá uns 10 anos atrás, até na propaganda a gente via isso, que era você eliminar os remédios e qualquer tipo de tratamento e fazer o transplante como uma solução definitiva. E a gente sabe que você transplanta os fios, mas os fios antigos eles vão tender a cair, né? Se não houver um tratamento complementar, ou seja, você, como você falou, que pode ser um tratamento prévio, preparando para a cirurgia, e após a cirurgia, obviamente, você vai continuar esse tratamento, né, para que aqueles fios que não foram transplantados, eles possam ter uma vida longa. E, obviamente, aqueles também que foram transplantados, né, também têm uma saúde durante todo o período de vida do paciente. Né? Então, vendeu-se lá atrás uma ideia que o transplante era, eu vou fazer o transplante e não preciso tomar mais remédio. E esse diferencial que você falou da Mais Cabelo como uma clínica que faz o transplante, mas faz o ciclo completo do tratamento durante e depois, né? A ciência, a medicina, ela vai evoluindo muito, né? Então, o que talvez foi falado há 2 anos atrás na medicina já vai alterando, Exato. porque está em constante estudo ali para entender o que é o melhor, mas o que é o melhor para o paciente. E a Mais Cabelo hoje ela tem uma equipe médica, né? É uma diretoria médica e a gente se preocupa além de só realizar o transplante. A gente se preocupa de como você vai se manter, né, nesse cabelo ao longo dessa jornada de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a gente tem aí acompanhamentos pós-operatórios, que é para preencher ainda mais a região, engrossar os seus fios em afinamento. A gente sabe que, embora o fio transplantado ele não sofra o afinamento, o que você ainda tem pode vir a sofrer. Exato. Então, a gente explica isso para o paciente, né, para ele entender que precisa ter um cuidado pós-operatório, é uma manutenção, né? Embora o transplante definitivo, a gente fala que precisa ter uma manutenção, porque é questão de autoestima, você não vai toda semana no barbeiro cortar o cabelo? Exato. Então, aqui na Mais Cabelo a gente brinca, vai vir todo mês ou vai vir a cada 1 ano, né? Mas está em contato ali para fazer uma manutenção, para ter uma atenção nessa área capilar também. E é interessante, né, Sara, você falando essa questão, né? Obviamente eu já sei disso, mas você pode falar um pouco mais, né? O público, na sua maioria, são homens, mas obviamente as mulheres estão cada vez mais vindo também para fazer esses tratamentos, diversos tratamentos, né?
E vários colegas que estão nos assistindo às vezes reclamam, né, no orçamento final de mês, dos valores que a mulher geralmente gasta no salão de beleza, que não é barato, você sabe, né, muito bem que é muito caro. Mas a gente percebe que os tratamentos aqui, a mulher também que está nos acompanhando, né, até converso isso muito com a minha esposa, estou tentando trazer ela para Mais Cabelo, né, sobretudo que ela fez uma cirurgia bariátrica, né, e existe um impacto, né, direto na saúde capilar, né? Então, para as mulheres, é justamente isso. Elas, além do estresse normal, né, do corre-corre da vida, tem essa questão dos tratamentos também em salão de beleza, que são muito agressivos, né, para o couro capilar e para os fios também, né? Então, nada melhor do que ela fazer esse tratamento que, às vezes, né, se brincar, sai até mais barato do que ela gasta em salão, né? É, hoje a gente tem um público, assim, tem aumentado cada vez mais a procura, a busca das mulheres tratarem na clínica, ou até mesmo transplante de sobrancelha, que a gente já realiza. Sim. Inclusive, Então, a Débora Seco é a maior, né, faz a propaganda da Mais Cabelo, né, como ninguém. é verdade, é incrível os tratamentos que ela realiza. E hoje a gente tenta buscar essa conscientização também para as mulheres, né? Porque a gente, assim como existe calvície masculina, existe calvície feminina, Sim. existe alopécias androgenéticas. Então, assim, doença para o couro cabeludo tem um monte. E hoje a gente vive numa geração mais estressada, mais ansiosa, o que agrava os problemas capilares, porque tem bastante impacto nessa área capilar, né? Todo o nosso sistema, nosso corpo, ele impacta diretamente no emocional, na área capilar. Então, trazer a mulher para essa conscientização de que precisa tratar, porque quando a gente vai no salão, nem sempre tem a preocupação ali de, né, na hora de secar, não queimar os fios, ou de realmente trazer produtos dermocosméticos, né? E hoje a Mais Cabelo oferece serviços que vão ter ali também a sua escova, a sua hidratação, o tratamento do couro cabeludo até a ponta, a haste do fio. Então a Mais Cabelo consegue oferecer isso, mas com tratamentos, então com dermocosméticos, são ativos que vão tratar o couro cabeludo e no final vai ter uma escova maravilhosa, sair com o cabelo escovado, mas também tratado, mais importante. Então, as mulheres têm procurado cada vez mais a clínica e têm começado a entender mesmo que tratar a área capilar não é só para homem, é para mulher também. Então, hoje a gente tem focado muito também nas esposas dos pacientes, apresentando Elas os sempre acompanham, né? Eu serviços. vejo aqui que a maioria acompanha aqui Então, vira e mexe, a gente pega uma ali e fala, ó, vem conhecer a clínica, vamos fazer um tratamento para você conhecer. E aí descobrem e falam, nossa, eu não sabia que tinha essa área focada para as mulheres. Então, assim, hoje a gente tem o tratamento para homem, para mulher, para criança, a gente trata todos os tipos. E, Sara, interessante também, obviamente, a ciência ela evolui e os tratamentos vão ficando cada vez mais adequados a todos os públicos, né? E a gente percebe até aqui na sala de espera, eu estava conversando com um colega que trabalha como mecânico, né? E você vê, hoje em dia, as pessoas que estão em casa às vezes acham que é um tratamento muito caro, distante da realidade dele, mas a gente percebe que as clínicas e a Mais Cabelo tem planos muito interessantes de parcelamento, os tratamentos não ficam, né, tão distante da média da população obviamente, como eu até brinquei aqui, né, muitas mulheres gastam mais dinheiro no salão de beleza, né, e poderia também estar investindo nessa saúde capilar, né? Assim, hoje a gente tem todos os tipos de serviço, né? Tanto desde um microagulhamento como um tratamento regenerativo. Então, assim, a gente sempre vai adequar aquela avaliação, né? Direcionar aquele tratamento e também conversar com o paciente em relação a custo. Ele fala, ó, Sara, para mim eu preciso de algo mais custo-benefício. A gente consegue apresentar isso e que todas as pessoas consigam hoje ter acesso ao tratamento, ao transplante. Então, a gente sempre está se envolvendo em questões de ações promocionais que a nossa holding oferece. Então, a gente sempre está oferecendo coisas para que os pacientes também se beneficiem nesse processo, né? Também consigam conhecer, às vezes assim, não conhece a clínica, vem por uma ação promocional, consegue entrar dentro da clínica, conhecer a clínica. Então, hoje o tratamento ele vai ter de todo tipo, e aí a gente quer trazer essa acessibilidade para todo mundo, né? Hoje você vai no barbeiro, todo mundo quer ir no barbeiro, todo mundo quer ir cortar o cabelo, e assim como a gente quer trazer essa importância de que todo mundo pode frequentar um tratamento capilar, todo mundo pode querer conhecer um transplante e entender
sobre isso. Então, hoje, nossas avaliações, elas são gratuitas para isso, para que você possa ter, conhecer, né? É o mais importante, você entender. Porque, igual você falou, informação no Google a gente tem de monte, né? Mas a informação correta você vai ter quando você busca um profissional, uma clínica. Então, hoje, a Mais Cabelo, como referência em transplantes e tratamentos capilares, ela quer oferecer isso aos pacientes, para que você venha conhecer, entender e ter a informação correta ali. Então, hoje a gente tem tratamento de todo tipo, acessível, seja um valor mais caro, ele vai ter de todos os tipos, né? Depende do que você vem buscando e do que foi indicado para você também, né? Então, o mais importante é a indicação do que você precisa. E, Sara, isso que você falou é interessante, porque é lógico que vem aqui, faz a avaliação, é gratuita, como você falou, e aí o paciente, ele, poxa, às vezes ele não vai ter ali, naquele primeiro momento, a condição de fazer o transplante, mas ele pode parar a queda e pode, inclusive, a partir dos tratamentos, verificar uma evolução e, às vezes, dependendo, né, do grau de calvície, nem se tornará necessário ele fazer um transplante. Mas ele pode antecipar o tratamento dele, né, para que, no momento em que ele possa fazer esse investimento um pouco maior, que também não é um valor assim exorbitante, já foi, hoje não é mais, né? Então, é tanto como eu falei, a gente percebe, né, pessoas de diferentes públicos já procurando tratamento. Assim, quando a gente recebe os pacientes, né, então, assim, nem sempre a busca... As pessoas hoje já estão com mais acesso, né, mais informação, entendendo que existe tratamento, que existe transplante. E aí, quando a gente, né, se encontra ali com um paciente que fala, Sara, não estou com condições no momento de fazer o transplante, e aí eu entro, né, nessa conversa. Você sabia, né, que existe como a gente interromper o processo de calvície por meio de medicação oral, por meio do tratamento? Então, eu explico para eles, enquanto você ainda tem afinamento, eu consigo reverter com o tratamento. Quando vira uma área lisa, a gente precisa entrar com transplante. Então, assim, apresento as informações. E aí entra a parte de vamos iniciar um tratamento. E aí a pessoa consegue ter acesso àquilo, entender e reverter o quadro de calvície também. Então, nem sempre é um quadro perdido. Todo mundo precisa de transplante. Não, é igual a gente conversou, né? O afinamento, ele consegue ser revertido com o tratamento e estabilizar a doença é o mais importante. Então, nossos médicos, nossa equipe médica hoje aqui, ela vai entrar tanto com tratamento quanto com tratamento via oral e conseguir estabilizar por dentro também, na área hormonal, ali o processo de calvície. E o tratamento, hoje a gente tem aí Vita Hair, Vita Plus, Regenera, ExoMais. Tem até linha de produtos, né, de shampoo e condicionador, também dá mais cabelo, né? Exatamente, para controle da microbiota. Então, a gente consegue, não necessariamente, Sara, precisa do transplante, é só ele? Não, vamos tratando enquanto isso. Por quê? Se eu tenho uma perspectiva de transplantar daqui 6 meses, Sara, eu só posso transplantar no final do ano, quando é minhas férias. Eu vou receber um valor daqui 6 meses. Tá, mas aí você vai ficar 6 meses, 9 meses sofrendo aquele afinamento? Você concorda comigo que esse processo de calvície ele vai aumentar? E quanto mais ele aumenta, mais área doadora eu preciso. Às vezes a área doadora não é suficiente, eu preciso tirar de barba, de tórax. Então, assim, vai ficando mais difícil também à medida que você vai evoluindo. A gente brinca que tempo é dinheiro, mas tempo é cabelo. Então, à medida que você não vai fazendo nada, você vai evoluindo. E aí, poxa, se você tem um planejamento de operar daqui 6 meses, 9 meses, então por que eu não estabilizo a doença? Porque aí eu não evoluo. Então, eu não vou estar sofrendo o impacto da doença. E, geralmente, também, não vou estar sofrendo, poxa, eu tô ficando mais careca, mais calvície. Então, não, você consegue estabilizar, se sentir bem nesses 6 meses que você não vai estar fazendo o transplante. Não, isso você falou é meu caso, né? A gente falou aqui que às vezes o colega vai adiar por conta da falta de recursos, né, financeiros, mas também falta de tempo, né? Eu mesmo, a primeira vez que eu vi aqui, eu acho que foi em janeiro, e optei, obviamente, fazer um tratamento prévio que foi muito interessante, né, e vi resultados. Mas também porque eu via que, né, eu participo de vários eventos fora do DF, né, em feiras, né, de defesa e segurança e outros eventos, né, que eu tenho que estar presente, fazendo entrevistas, né, falei, não vou fazer o transplante. Então, aí escolhi o final do ano, inclusive eu vou fazer já próximo às festividades e tive que adiar. Agora, se eu passasse de janeiro até agora sem fazer nada, e eu percebi um resultado, né, em relação... Ela já olhou para o meu cabelo aqui para conferir, mas é porque estava
pior ainda, né? Mas assim, tanto a questão do tratamento do shampoo, do condicionador, a questão dos medicamentos, das vitaminas e do Vita Plus, até meu barbeiro sempre dá o testemunho, ele olha, pô, tá melhorando, tá melhorando. Então, quer dizer, eu venho fazendo tratamento, vou fazer o transplante e vou continuar para o resto da vida, né? Uhum. Você falou aí a questão de estabilização, talvez com 60, né? Eu estou com 50, mas durante, no mínimo, 10 anos ou mais, eu vou, obviamente, ter cuidado com aquilo, porque é um investimento que você faz, você tem que cuidar daquele investimento, né? Exatamente, ninguém faz um investimento e deixa largado. Então, Exato. aqui é a mesma coisa. E a questão de saúde, né? A questão, a gente cuida da saúde em geral. A área capilar é uma área da saúde também. É, e eu, assim, venho buscando conscientizar muitos pacientes de que ter o cuidado ali, né, tanto pós quanto pré-operatório. Então, o tratamento hoje, ele é bom, ele é ótimo ser indicado, mas hoje os principais clientes são aqueles que indicam. Hoje a gente não precisa mais se esforçar muito para apresentar esse serviço. Hoje os nossos próprios pacientes, eles chegam, olha, eu gostei muito do resultado, eu quero indicar meus colegas. Então, às vezes Isso vem um mesmo. grupo, o seu trabalho com segurança pública, mas vem um policial, daqui a pouco vem 10 policiais, vem o corpo todo de bombeiro. Por quê? Porque assim, é a indicação, né? É de fato você se sentir seguro no ambiente e você indicar porque você quer que as outras pessoas também se sintam seguros naquele local como você sentiu e ter o resultado. Então, assim, o próprio barbeiro falando, tá crescendo, tá crescendo. Ele vai chegar e vai falar, poxa, ó, tenho ali o Exato. meu outro cliente, ele faz o tratamento, você Isso. consegue reverter isso. A gente brinca que sem cabelo não tem E barbeiro, a sem melhor cabelo não tem salão. propaganda, né, é essa, né? A melhor propaganda é essa. Então, assim, hoje a gente tem muita satisfação dos pacientes, mas isso se apresenta através das nossas indicações. Então, assim, hoje se eu pego ali meu WhatsApp, eu recebo umas 5 a 10 indicações por dia de pacientes satisfeitos. Então, a gente sempre busca essa satisfação do paciente. Então, a gente trabalha com um sistema de parcerias também. Então, temos parceiros que são barbeiros, parceiros que são de podcast, para apresentar essa informação, mas principalmente para eles entenderem como a gente trabalha, o serviço que a gente oferece, verem de fato o resultado que se apresenta e conseguirem transmitir essa informação para outras pessoas, porque nada mais do que uma indicação para a gente se sentir mais seguro, né? Quando a gente escuta falar, a gente busca, a gente, né, acredita, mas quando a gente escuta outra pessoa que já passou aquele processo, a gente sente mais confiança, mais segurança ainda. Então é isso, acho que hoje a nossa satisfação fala pelos nossos próprios pacientes aí satisfeitos. Não, e você viu, né, Sara, antes de começar a nossa entrevista aqui, entrou um colega aqui, amigo meu, que foi uma das pessoas que me chamou a atenção e primeira vez que eu vi o transplante, vi o resultado, que para mim foram uns 4 ou 5 colegas que fizeram aqui na Mais Cabelo, Taguatinga, e esse em específico foi o que mais me chamou a atenção, que o resultado ficou melhor. Eu até encontrei com ele aqui e a gente conversou. E é isso, um vai puxando o outro, ainda mais o homem, né? Porque é meio que ele tem que ver para crer, né? Então ele olha o antes, ele conheceu você, careca, né, calvo, e vê depois o resultado e fala, rapaz, o que aconteceu na tua vida? Né? Então, eu não tenho, é uma prova em conteste, né? Aí ele vem buscar o resultado também, né? Então a gente fala que assim, quando eu falo assim, vem uma corporativa, daqui a pouco, vem uma pessoa da corporação, daqui a pouco vem a corporativa completa. Que é isso, acho que a satisfação do paciente é o que gratifica, é o que dá mais vontade de continuar fazendo e levando essa informação. A clínica hoje ela se localiza aqui em Taguatinga, né, próximo ao Anchieta, então no edifício Prime. Então tem todo mundo ao redor, a gente vai pegando, vai tentando acessar todas as pessoas para que conheçam a informação, tenham acesso e tenham o entendimento, né, de que a área capilar ela é tão importante quanto qualquer outra no nosso corpo. Hoje eu trabalho aqui como especialista, né? Mas a gente tem uma vida além do trabalho. E aí, direto eu encontro os pacientes e falo, ai, oi, Sara, tudo bem? Legal. Olha aí como é que eu tô. Aí eu falo, nossa, tá muito legal, tá muito diferente. Às vezes a gente não se lembra de todos os pacientes, mas a gente vê, eles lembram da gente, falam, ô, Sara, olha aqui meu cabelo, já vou indicar aqui você para outra pessoa. Ou como outro paciente, agora eu sou senhor não, agora eu sou garoto. Então, acho que essa parte de transformar vidas é muito legal. Ainda mais quando a gente tem os nossos encontros anuais, aí os pacientes, eles têm umas consultas, né, pós-operatórias que a gente oferece até 1 ano para o paciente, né? Então, quando a gente vem num ano, eles vêm no 365 e a gente consegue ver, de fato, o resultado final, fala,
realmente foi um trabalho bem feito, foi bem entregue e o paciente satisfeito também. Não, Sara, é interessante dizer também a questão do ecossistema, por assim dizer, né, da Mais Cabelo, que não é uma clínica isolada, né? Você tem clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro, tem convenções, tem troca de experiências, né? E justamente isso, sempre se adaptando, se especializando, trazendo o que é melhor para o tratamento capilar, né? E a Mais Cabelo é isso, né? A Mais Cabelo, é igual eu falei, hoje eles têm uma direção médica, né? E, assim, tudo de novo eles querem apresentar para Mais Cabelo. Então, às vezes tem algo que é só feito no exterior, como mapeamento genético, antigamente, né? Teste genético. A gente tem um teste hoje que conseguimos trazer um teste que o laboratório é no Brasil, então trazer mais acessibilidade, né? Para a gente entender, por exemplo, hoje você toma qualquer medicação? A gente tem a medicação padrão, mas a gente também oferece um teste de DNA, que é um teste para mapeamento genético, para entender qual a medicação ideal para o seu organismo. E aí você não vai ficar testando medicação, você vai tomar algo ideal para o seu organismo. E a genética não muda, né? Então é um valor que você paga uma vez, mas dura ali a vida toda, que contribui para estabilizar o hormônio DHT. Então tudo de mais eficiente, exossomos, terapia regenerativa, tudo a gente vem trazendo para oferecer, de fato, os serviços que às vezes a gente só encontra lá fora ou com um valor muito inacessível para a gente trazer para os pacientes, para eles apresentar a eles, para eles entenderem que a medicina regenerativa também está dentro da Mais Cabelo, também temos oferecido tudo que tem de melhor lá fora, trazendo para cá. E eu, a respeito desse teste genético, eu vou dar o meu testemunho, tá? Eu, assim que cheguei aqui, né, até a Deise foi meu primeiro contato, me apresentou o teste genético. Aí, na época, eu achei um pouquinho, né, falei, meio salgado, eu fiquei pensando. Aí, eu não fiz. Aí, passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí, um dia, conversando com a Deise novamente aqui, a Deise me convenceu a fazer o teste genético. Ela me explicou melhor, eu falei, tá bom. Ela me pegou na via boa, aí eu fiz o teste genético. E, assim, qual foi a surpresa? E eu falo que o teste, que não é um valor tão caro, né? Mas ele se pagou pelo resultado. Eu recebi ontem um resultado, né? No meu caso, você falou que já está fazendo no Brasil, mas o meu, eu acho que foi para a Espanha ainda, né? Mas para você ter uma ideia, né? Por exemplo, a gente tem a finasterida e tem os outros medicamentos, né? Aí a gente tem a dudasterida, que, entre aspas, até além de ser um pouco mais caro, ela, entre aspas, pelo menos permita a minha ignorância, é vendida como uma evolução da finasterida, né? E, obviamente, eu comecei a usar a dudasterida, né? Teve uma época até que acabou a dudasterida, eu comprei a finasterida e fiquei com a impressão que não estava fazendo muito efeito, né, na minha cabeça. Falei, pô... Aí, no teste genético, a médica, né, após, porque, obviamente, vem o teste, a médica nos atende, faz a leitura do teste genético e ela me indicou que, no meu caso, a dudasterida não faz efeito. O que Você não faz efeito responde. é a finasterida. É. Ou seja, eu ia passar o resto da minha vida tomando dudasterida e não ia fazer efeito nenhum. E ela é até mais cara do que a finasterida. Então, eu já ganhei o teste genético aí. Né? Porque a gente sabe que essa medicação, né, ela não é tão barata também. Então, eu ia estar jogando dinheiro fora. Então, esse testemunho é interessante por conta disso. Né? E, para além, tem a questão dos nutrientes, né, dos diversos, né, feito um mapeamento geral, em que você vai verificar até a alimentação mais adequada, né? É isso? Aqui, ó, de novo, o próprio paciente, ele consegue levar o que a Mais Cabelo passa, né? Então, o teste genético, ele é um direcionador e eu acredito muito nisso, porque assim, poxa, a sua genética, ela não vai mudar. Você vai pagar um valor, mas ele é para o resto da sua vida, até os 60 anos. A gente sabe que não é algo para se manter. Então, assim, poxa, vale o investimento. Se eu estou fazendo algo, que eu faça ele completo, né? Então, talvez eu ia passar aí 10, 20 anos tomando a dutasterida, porque foi em algum momento, né, o Dr. Google nos vende uma informação e às vezes não é a informação completa, né? E a gente fica achando aquilo, e aí talvez venha o teste e mostra, não, ó, você responde a minoxidil ou não responde, responde a finasterida, a dutasterida, e só para inteirar as pessoas, geralmente são medicamentos usados para estabilizar o DHT, que é o hormônio que age no afinamento e na calvície. Então, é um medicamento ali que a gente considera essencial nessa estabilização, né? É mais na área médica, né? Mas, como eu falei, a curiosidade vai trazendo informação para a gente e a gente acaba repassando ela.
Mas o teste, ele é maravilhoso, né? A gente tem a resposta completa ali de que alimento eu devo consumir mais, né? Qual a deficiência vitamínica. Então, ele é voltado para a área capilar, mas ele apresenta uma gama ali de coisas que você responde ou não, um sistema anti-inflamatório, né? Ativos de bloqueadores de DHT, estimulantes de crescimento, ativos de circulação, e não só apresenta o que você responde, mas ele apresenta a dosagem ideal que você deve tomar. Então, por exemplo, a melhor via de administração, se é tópica, se é oral. Então, isso tudo você vai ter um retorno com o médico para entender essas medicações, como elas agem no seu organismo e, de fato, qual é o melhor medicamento para você. Então, o teste genético é uma economia a longo prazo. É, economia a longo prazo. Porque eu ganhei o teste genético e em um ano do que eu ia jogar fora em dinheiro comprando Dudasterida que não ia fazer efeito, sem ter resultado, né? Então, é interessante esse testemunho. Sara, a gente está caminhando por fim da nossa entrevista. Eu queria saber mais ou menos o tempo de duração de uma entrevista, né, desse primeiro atendimento com o paciente, e quais são as principais dúvidas que hoje o paciente traz para você. Olha, a gente tem ali a duração de 30 a 45 minutinhos, uma avaliação. Então, a gente faz uma avaliação bem completa, o paciente chega, a gente tem uma conversa, e quando começou o seu processo de calvície, seu processo de afinamento. Então, a gente tem uma conversa até para vocês relaxarem, né, se tranquilizarem, perderem ali o receio, a vergonha, o medo. Então, a gente quebra um pouquinho esse gelo para entender, de fato, o histórico do processo de calvície. A gente passa por um processo de tricoscopia, então a gente analisa minuciosamente os fios, né? A qualidade dos fios, né? Então, a qualidade do couro cabeludo, se ele está inflamado, se ele não está, se tem fio múltiplo, se não tem. Então, a gente avalia tudo isso na tricoscopia, mostra para vocês, e aí a gente começa a indicação. Vou indicar para o transplante, vou indicar para um tratamento antes, vou indicar o teste genético. Então, tudo isso a gente faz ali dentro da avaliação. E hoje, assim, a pergunta número 1 é: Sara, quanto tempo dura o transplante? Então, duração do transplante tem ali de 6 a 8 horas, né? Hoje o procedimento é dividido em 3 etapas: fase de extração, incisão e implantação, né? Sara, eu venho sozinho, não venho? Hoje a gente pede que venha um acompanhante, né, para deixar o paciente aqui, depois para vir buscá-lo. Não precisa aguardar o dia todo para não ficar cansativo, mas, né, pelo menos para buscar e para deixar. Então, Sara, vou ter que tomar remédio pós-operatório. A gente, né, conversou sobre, então a gente recomenda alguns medicamentos pós-operatórios. Em quanto tempo, aproximadamente, a gente começa a ver um resultado? A gente fala que o resultado final é com 1 ano, mas, assim, o transplante, ele passa por um processo de queda e crescimento ali nos 3 primeiros meses, e aí ele começa a ter o crescimento de 3 a 6 meses. E aí a gente fala que a partir do 6º o fio já começa a engrossar mais. Então, aí o paciente, então pode ser que com 4 já tenha começado a crescer um pouco o transplantado? Então, sim, pode com 4 meses. Varia muito de organismo também, né, de paciente, mas, assim, não necessariamente o resultado só aparece com 1 ano. Não, ele começa a apresentar antes, mas é gradativo, né? A gente está falando de retirar um fio de um local para colocar em outro. Então, ele tem que ter o processo de desinflamar, o processo de crescimento do fio. Então, as maiores dúvidas geralmente são essas. Ou até mesmo perguntam sobre o sistema hormonal. Posso utilizar hormônio fazendo transplante? Né? Então, isso tudo a gente encaminha, às vezes, as dúvidas para o médico, ou até mesmo chama o médico ali na sala para tirar algumas dúvidas que não são, né, da minha capacidade como especialista, é mais da área médica. Então, duração ali de 30 a 45 minutinhos, mas, assim, não é para sair com nenhuma dúvida. A gente tira todas as dúvidas ali. Se não tem a informação na hora, a gente chama o médico para perguntar. E aí a maioria das dúvidas são essas mesmo que eu citei agora. E, Sara, cada caso é um caso e, obviamente, o paciente sempre vem com a expectativa. Como eu falei, né? Você olha ali o seu amigo e fala, cara, eu quero ficar assim também. Mas existem várias variáveis, né? Lógico que todo transplante, ele vai se evidenciar, né? Mas, às vezes, o fio, por exemplo, eu tenho um cabelo com um fio muito fino e tem um colega que tem um cabelo com um fio mais grosso. É lógico, né? Pela densidade do fio, o efeito vai ser um pouco mais de densidade, né? A questão do time também. Às vezes, o colega com 8 meses já estava com um resultado muito legal, o colega, às vezes, vai aparecer com 1 ano. Então, vocês trabalham também, nesse primeiro momento, com essa questão do tratamento da expectativa do paciente, né? Até esse exame prévio que você falou, que eu esqueci o nome, né? Ele também já faz você também dar essa indicação para o paciente, né? Assim, eu pelo menos trabalho com a maior transparência possível,
Porque, assim, a gente alinhar a expectativa, a gente sabe que já não é um resultado rápido, né? Rápido, eu digo imediato. Exato. Demora ali uns 4, 5 meses para você começar a ver um resultado. Então, o importante é alinhar a expectativa, né? Poxa, um grau 7 não vai ser o mesmo resultado de um grau 2, Exato. né? Ah, por quê? Depende tudo da área doadora, do que foi indicado, do tratamento. Então, alinhar a expectativa é o mais importante, para o paciente estar ciente do que ele está contratando, do que vai ser ofertado para ele, do qual o resultado. Lógico que o nosso resultado vai ser focado no maior número de folículos e fios transplantados possíveis, né? Hoje, aqui na Mais Cabelo, a gente não trabalha limitando os folículos. A gente trabalha com o máximo de densidade possível, então é um transplante de alta densidade, ou seja, trabalhando com o maior número de folículos, tanto de área doadora ou de outras regiões juntos, para poder entregar o Esse é o maior. melhor resultado, né? Exatamente, mas a maior densidade possível. Então, isso a gente alinha a expectativa tanto na avaliação quanto na consulta pré. Então, você não transplanta direto de conversar comigo, né? Você vai passar por uma consulta pré-operatória para apresentar os seus exames, eletrocardiograma, risco cirúrgico, exame de sangue. Então, apresentar o seu estado de saúde para o médico, né? E alinhar novamente essa expectativa. Qual é o nível de rebaixamento que eu posso ter? Como é que vai ficar a minha airline? Então, a gente consegue dar uma prévia antes ali do desenho final, que é no dia do procedimento, né? Então, a gente já consegue ir tirando essas dúvidas ao longo desse caminho, né? Sara, muito obrigado pela entrevista, né? Você é uma Obrigada. simpatia em pessoa e, obviamente, a Mais Cabelo, ela acertou muito bem em lhe escolher, porque, além de ser muito simpática, comunicativa, é da área de saúde e entende muito, né, do assunto, né? Porque tem que entender muito para receber os pacientes, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu que agradeço vocês a oportunidade de falar um pouquinho, tá? Desejo sucesso aí no seu transplante que você vai realizar agora. E que vocês venham poder conhecer a clínica, passar por um processo de avaliação, entender mais sobre como funciona essa área capilar, né? E vir falar, eu quero fazer um transplante, quero fazer um tratamento, e a gente ter uma conversa como a gente teve aqui agora, para decidir o melhor caminho. Então, cada avaliação ela é personalizada, e eu espero que vocês possam conhecer mais a Mais Cabelo, através do podcast, através das nossas divulgações, através do nosso serviço, né? Do nosso sistema de indicações. Então, a gente está aqui para receber e atender vocês. Muito obrigada. Obrigado, Sara. E esse foi mais um podcast da Mais Cabelo, aqui diretamente da Mais Cabelo Taguatinga. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.